Ela acordou com o coração acelerado. Não havia motivo. Não havia pesadelo, não havia barulho, não havia nada que justificasse a frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto às 4 da manhã em um quarto completamente silencioso. Ela esperou. O coração desacelerou sozinho depois de alguns minutos. Isso aconteceu de novo na semana seguinte, e na semana depois. E depois com mais frequência em momentos aleatórios sem gatilho identificável. Às vezes durante uma refeição. Às vezes no meio de uma conversa. Às vezes simplesmente parada, sem fazer nada. Ela foi ao médico. O eletrocardiograma não mostrou nada. O Holter de 24 horas registrou as taquicardias, mas não identificou arritmia estrutural. Os exames de sangue estavam normais. A pressão arterial estava normal. Então começaram outros sintomas. Tonturas ao levantar de uma cadeira, suor excessivo em situações que não justificavam o suor, episódios de náusea sem causa digestiva identificada, sensação de frio nas extremidades enquanto o resto do corpo estava quente. Cada sintoma, isolado, parecia menor. Juntos, não faziam sentido para nenhum diagnóstico único. 2 anos e 4 especialistas depois, alguém finalmente fez a pergunta certa. O problema não estava no coração, não estava no estômago, não estava em nenhum dos órgãos que tinham sido investigados. Estava no sistema que controla todos eles ao mesmo tempo, o sistema nervoso autônomo. A maioria das pessoas nunca pensa no sistema nervoso autônomo. E é exatamente por isso que ele funciona. Ele é a camada do sistema nervoso responsável por regular todas as funções do organismo que não requerem, e na maioria dos casos, não permitem, intervenção consciente. Frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, temperatura corporal, dilatação das pupilas, fluxo sanguíneo para os órgãos, peristaltismo intestinal, secreção de saliva, de suor, de hormônios, resposta sexual, micção. Tudo isso sendo regulado continuamente, em tempo real, sem que você precise pensar, sem que você possa parar, e na maior parte do tempo, sem que você perceba que está acontecendo. O sistema nervoso autônomo tem 2 braços principais, com funções opostas e complementares, que operam simultaneamente e em equilíbrio constante. O sistema nervoso simpático é o sistema de mobilização. Quando o organismo detecta uma ameaça, real ou percebida, o sistema simpático entra em ação. A glândula adrenal libera adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea. A frequência cardíaca aumenta. A pressão arterial sobe. Os brônquios se dilatam para aumentar a entrada de oxigênio. O fluxo sanguíneo é redirecionado dos órgãos digestivos para os músculos esqueléticos. As pupilas se dilatam. A sudorese aumenta. A coagulação do sangue se torna mais rápida. O organismo está se preparando para agir, lutar ou fugir. Esse é o estado que os fisiologistas chamam de fight or flight, luta ou fuga. E ele foi moldado por centenas de milhões de anos de evolução para responder a ameaças físicas imediatas. O sistema nervoso parasimpático é o sistema de restauração. Quando a ameaça passa, o parasimpático retoma o controle. A frequência cardíaca diminui. A pressão arterial recua. O fluxo sanguíneo retorna aos órgãos digestivos. A secreção de enzimas digestivas aumenta. O intestino retoma seu movimento. O organismo entra no estado que os fisiologistas chamam de rest and digest, repouso e digestão. O equilíbrio entre esses 2 sistemas, chamado de tônus autonômico, é o que mantém todos os sistemas do organismo funcionando dentro de seus parâmetros normais ao longo do dia. E esse equilíbrio é regulado por uma estrutura anatômica que, até relativamente recentemente, era largamente ignorada pela medicina clínica: o nervo vago. O nervo vago é o 10º par craniano e o componente mais extenso do sistema nervoso parasimpático. Ele emerge do tronco encefálico e desce pelo pescoço, passa pelo tórax, atravessa o diafragma e se ramifica pelo abdômen, enviando fibras para o coração,
os pulmões, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o fígado, o pâncreas, o baço e os rins. É um único nervo que conecta o cérebro a praticamente todos os órgãos internos. Mas o que tornou o nervo vago um dos objetos de estudo mais ativos da neurociência e da medicina nos últimos 20 anos não é o que ele envia para os órgãos, é o que ele envia de volta para o cérebro. Aproximadamente 80% das fibras do nervo vago são aferentes, o que significa que elas transmitem informação dos órgãos para o cérebro, não do cérebro para os órgãos. O nervo vago é primariamente um sistema de vigilância, não de comando. Ele monitora o estado interno do organismo continuamente e reporta ao cérebro o estado do intestino, o estado do coração, o nível de inflamação nos tecidos, a composição química do sangue, o estado dos pulmões. Tudo isso sendo transmitido para cima, para o tronco encefálico e daí para regiões superiores do cérebro em um fluxo contínuo de informação que o cérebro usa para regular o estado interno sem que você precise pensar nisso. Esse monitoramento contínuo do estado interno tem um nome, chama-se interocepção. E a interocepção é muito mais do que um sistema de manutenção fisiológica. Pesquisas recentes sugerem que ela é um dos mecanismos fundamentais por trás do que chamamos de intuição, da sensação visceral de que algo está errado antes que o raciocínio consciente identifique por quê, da conexão entre estados corporais e estados emocionais que faz com que o medo seja sentido no estômago, que a ansiedade seja sentida no peito, que o nojo seja sentido na garganta. Esses não são fenômenos metafóricos, são a interocepção funcionando exatamente como foi projetada. Mas o nervo vago e o sistema nervoso autônomo têm uma vulnerabilidade crítica que só nos últimos anos começou a ser compreendida em sua total extensão. Eles são extraordinariamente sensíveis ao estresse crônico. O sistema simpático foi projetado para respostas agudas. Uma ameaça aparece, o sistema ativa, a ameaça passa, o sistema desativa. O ciclo é curto, o custo metabólico é alto, mas a duração é breve. O problema começa quando o estresse deixa de ser agudo e se torna crônico. Quando o sistema simpático permanece ativado não por minutos, mas por horas, por dias, por semanas, por anos. Nesse estado de ativação simpática prolongada, o organismo paga um custo fisiológico contínuo que se acumula em todos os sistemas regulados pelo sistema nervoso autônomo simultaneamente. A frequência cardíaca permanece cronicamente elevada acima do seu ponto de equilíbrio. A pressão arterial permanece cronicamente mais alta do que deveria. O fluxo sanguíneo permanece cronicamente desviado dos órgãos digestivos para os músculos, o que compromete a digestão, a absorção de nutrientes e a saúde da microbiota intestinal. Os níveis de cortisol, o hormônio do estresse liberado pelas glândulas adrenais em resposta à ativação simpática, permanecem cronicamente elevados. E o cortisol cronicamente elevado produz uma cascata de efeitos secundários que a medicina moderna está apenas começando a mapear em sua totalidade. Ele suprime o sistema imunológico, reduzindo a produção de linfócitos e a atividade das células natural killer. Ele aumenta a inflamação sistêmica, um fator de risco para doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, doenças autoimunes e certos tipos de câncer. Ele interfere na regulação do sono, comprometendo especificamente as fases de sono profundo que, como vimos em outro vídeo, são responsáveis pela eliminação de resíduos metabólicos do cérebro. Ele compromete a função cognitiva, especialmente a memória de longo prazo e a tomada de decisões complexas no córtex pré-frontal. Um sistema projetado para salvar vidas em situações de emergência aguda, quando ativado cronicamente, sistematicamente destrói a saúde em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Voltemos àquela mulher com as taquicardias noturnas. O diagnóstico que 2 anos e 4 especialistas não haviam feito foi disfunção autonômica.
especificamente uma condição chamada Síndrome de Taquicardia Postural Ortostática, conhecida pela sigla POTS, em que a regulação autonômica da frequência cardíaca e da pressão arterial em resposta a mudanças de posição está comprometida. Quando ela se levantava de uma cadeira, o sistema nervoso autônomo não ajustava a pressão arterial e a frequência cardíaca com a rapidez necessária para compensar a mudança gravitacional. O sangue acumulava nos membros inferiores. O cérebro recebia menos fluxo sanguíneo por alguns segundos. A tontura era a consequência direta. As taquicardias noturnas eram episódios de ativação simpática desregulada, o sistema disparando sem gatilho externo identificável porque a regulação interna estava comprometida. A síndrome de taquicardia postural ortostática afeta estimadamente 1 a 3 milhões de pessoas apenas nos Estados Unidos, com prevalência significativamente maior em mulheres jovens. O tempo médio até o diagnóstico correto é de 5 anos e meio. 5 anos e meio de sintomas reais, exames normais e diagnósticos equivocados, porque os sintomas não pertencem a nenhum órgão específico, pertencem ao sistema que regula todos os órgãos. E a medicina convencional foi historicamente estruturada para investigar órgãos, não sistemas de regulação. O POTS é apenas uma das condições que emergem da disfunção autonômica. Há a disautonomia familiar, a neuropatia autonômica diabética, a falência autonômica pura, a síndrome de ativação autonômica induzida pelo estresse pós-traumático. Em todas elas, o padrão diagnóstico é semelhante: sintomas em múltiplos sistemas, exames de órgãos individuais dentro dos parâmetros normais e um intervalo longo entre o início dos sintomas e o diagnóstico correto. O que torna o sistema nervoso autônomo simultaneamente tão essencial e tão difícil de investigar clinicamente é exatamente o que o torna extraordinário como sistema biológico. Ele opera de forma invisível, distribuída e integrada. Não há um único órgão do sistema nervoso autônomo que você possa examinar. Não há um exame de sangue que mede o tônus autonômico diretamente. A avaliação requer testes funcionais específicos, como o Tilt Table Test, em que o paciente é inclinado progressivamente enquanto a frequência cardíaca e a pressão arterial são monitoradas, ou análise da variabilidade da frequência cardíaca, que mede a capacidade do sistema autônomo de ajustar o ritmo cardíaco em resposta a estímulos. São testes que a maioria dos médicos generalistas não solicita rotineiramente, porque a disfunção autonômica não está entre os primeiros diagnósticos considerados para a maioria dos sintomas que ela produz. Mas a neurociência autonômica está avançando rapidamente, e com ela estão emergindo intervenções que podem modular diretamente o tônus autonômico. A estimulação do nervo vago, originalmente desenvolvida para tratamento de epilepsia resistente a medicamentos, está sendo investigada para tratamento de depressão, inflamação crônica, doenças autoimunes e recuperação de lesões cerebrais. A estimulação pode ser feita cirurgicamente, por implante de eletrodos no nervo, ou de forma não invasiva, por dispositivos aplicados na pele do pescoço ou da orelha. O mecanismo pelo qual a estimulação vagal reduz a inflamação é particularmente fascinante. O nervo vago, ao detectar inflamação nos tecidos, envia sinais ao tronco encefálico, que ativa uma via chamada reflexo inflamatório, que por sua vez envia sinais inibitórios aos macrófagos nos tecidos inflamados, reduzindo a produção de citocinas pró-inflamatórias. O sistema nervoso pode literalmente desligar a inflamação através de uma via neural direta. Isso significa que a fronteira entre o sistema nervoso e o sistema imunológico, que a medicina por muito tempo tratou como dois sistemas separados, é muito mais porosa do que se pensava. A imunomodulação via sistema nervoso autônomo é uma das fronteiras mais ativas da medicina atual, e por trás de tudo isso está algo que a maioria das pessoas nunca para considerar:
O fato de que o seu organismo está sendo regulado agora, enquanto você lê ou ouve isso, por um sistema que você não controla conscientemente, que você raramente percebe diretamente e que está executando uma quantidade de processamento e regulação que nenhum sistema de inteligência artificial existente ainda consegue replicar em complexidade e eficiência. Cada batimento cardíaco ajustado, cada variação de temperatura compensada, cada mudança de postura respondida com uma cascata de ajustes autônomos que acontecem em frações de segundo. Você não faz nada disso, mas está sendo feito em você, continuamente, desde antes de você nascer. E quando esse sistema falha silenciosamente, os sintomas aparecem em toda parte ao mesmo tempo, em padrões que não correspondem a nenhuma doença de órgão único, confundindo médicos e pacientes por anos. O sistema mais importante do seu corpo é aquele que você menos conhece. Se isso mudou a forma como você pensa sobre o que está acontecendo dentro de você agora mesmo, inscreva-se no canal. Toda semana, exploramos o mundo que está presente, mas que os olhos sozinhos não conseguem alcançar. E no próximo vídeo, saímos do corpo humano e voltamos para dentro de uma colmeia, mas desta vez não para acompanhar a morte da rainha, para decifrar algo que existe dentro da colmeia e que redefiniu o que entendemos sobre comunicação, linguagem e inteligência coletiva. As abelhas batedoras dançam. E essa dança não é apenas movimento, é uma linguagem com sintaxe, com precisão geográfica e com uma capacidade de codificar informação que, quando foi descoberta e descrita pelo zoólogo Carl von Frisch nos anos 50, foi recebida com tanto ceticismo que levou décadas para ser aceita pela comunidade científica. Uma dança que consegue transmitir a direção exata, a distância exata e a qualidade de uma fonte de alimento a 3 quilômetros de distância, com uma precisão que envergonha o GPS moderno. Não perca!